o mercado segue batendo forte nas ações da Caixa Seguridade, mesmo com a empresa reportando forte crescimento de resultados e um grande retorno esperado. É sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar crescimento da carteira de crédito habitacional da Caixa Econômica Federal, crescimento esperado para a Caixa Seguridade, retorno total esperado extremamente elevado, o que mostra que a Caixa Seguridade é uma grande oportunidade para os próximos anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Primeiramente, como eu gosto sempre de resumir, o modelo de negócios da Caixa Seguridade. Ela é empresa de seguros, onde o negócio de seguros representa 45% do seu resultado e ela é líder no seguro habitacional e o segundo maior player no seguro residencial. Ela também possui a parte de acumulação composta por previdência, consórcio e capitalização, onde ela é o terceiro maior player de previdência e a parte de acumulação representa 28% do resultado da Caixa Seguridade. E quando falamos de distribuição, é basicamente a corretagem de todos esses produtos que eu mencionei para vocês. E com isso, ela possui 27% do seu resultado advindo da parte de distribuição desses produtos. Quando olhamos para o modelo de negócio da Caixa Seguridade, é um modelo bem sustentável no longo prazo para uma carteira de dividendos e de crescimento. Porque o seguro habitacional é um seguro obrigatório por lei. Em geral, esses financiamentos habitacionais são financiamentos de mais de 10 anos e fazem com que esse seguro habitacional também dure mais de 10 anos. Com isso, a Caixa Seguridade tem uma sinistralidade muito baixa em relação a esses seguros e também tem o chamado efeito de empilhamento. Créditos habitacionais de 10 anos atrás ainda continuam sendo pagos no dia de hoje e também o seu seguro relativo a esse crédito. Isso vai fazendo um efeito de empilhamento, onde os novos seguros vão empilhando com os antigos seguros, então faz com que a receita da Caixa Seguridade cresça de forma bastante acelerada numa janela de longo prazo, e é o que vem acontecendo nos últimos anos. E o principal ponto dessa tese de Caixa Seguridade é que a Caixa Econômica Federal, que é o controlador da Caixa Seguridade, possui mais de 67% de participação de mercado no crédito habitacional, que é a principal linha dos prêmios emitidos da seguradora. Mais de 41% dos prêmios emitidos em 2025 foram relativos ao seguro habitacional. Essa é a composição da tese de Caixa Seguridade. E quando falamos de Caixa Seguridade, temos que pensar também em Caixa Econômica Federal. E aqui vocês conseguem ver o balanço do primeiro TRI de 2026 da Caixa Econômica Federal, onde ela aumentou o seu market share em relação ao crédito imobiliário em 1,28%, agora alcançando 68% de participação nesse mercado. Então faz com que a Caixa Seguridade ainda continue mais líder no mercado ainda do que antes, porque a Caixa Econômica Federal vem ganhando cada vez mais participação de mercado. E vocês podem ver aqui a carteira de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal, que cresceu em 13,9%. E quando olhamos para o guidance de 2026 da Caixa Econômica Federal, em relação à habitação, os recursos caixas entre 9,5% e 13,5% de crescimento, e nesse primeiro TRI foi apenas 9,1%, bem abaixo do que a expectativa da própria Caixa Econômica Federal. Então isso vai fazer com que o crescimento que pode acontecer nos próximos trimestres afete diretamente o crescimento nos seguros habitacionais da Caixa Seguridade. Em relação ao primeiro TRI do ano passado, o lucro líquido gerencial da Caixa Seguridade cresceu em 13,2% e na ótica trimestral cresceu em 1,6%. O ROI da Caixa Seguridade fica em 65,9%, um ROI extremamente elevado, porque ela é basicamente uma asset light. Então ela precisa de poucos ativos para gerar tanta lucratividade. E quando olhamos para os prêmios emitidos da Caixa Seguridade, ainda não temos novos relatórios de desempenho mensal. Quando a Caixa Seguridade soltar o relatório de abril, eu vou trazer aqui no canal. Mas podem ver que isso aqui está bem em linha com o crescimento ali da carteira de crédito habitacional do Banco Caixa, onde em relação ao primeiro TRI de 2025, os prêmios emitidos da parte habitacional cresceram em 13% e contra o quarto TRI de 2025, cresceu em 4%. Então esse prêmio emitido ainda segue bastante acelerado e bastante forte na Caixa Seguridade. Quando olhamos para o resultado operacional e financeiro da Caixa Seguridade, vocês conseguem ver o resultado financeiro, que é basicamente a Caixa Seguridade pegar esses prêmios emitidos dos seguros e deixar ali em renda fixa, rendendo juros até que aconteça o sinistro ou seja um prêmio ganho. E com isso, vocês podem ver que 32% do lucro líquido da Caixa Seguridade é advindo do resultado financeiro dela, enquanto 68% é
composto pelo resultado operacional da Caixa de Seguridade. Isso mostra que aquela falácia de que se a taxa de juros for cortada, o lucro das seguradoras cai de forma bastante acelerada, não é verdade, porque em geral a taxa de juros não vai ser cortada para zero. Ela vai ser reduzida de 14,5%, como estamos agora, para alguma faixa de 13 ou 14%. Isso vai bater no resultado financeiro no curto prazo, mas vai acelerar ainda mais o resultado operacional. E é exatamente isso que esse gráfico a seguir mostra para a gente. Aqui nós temos as unidades totais financiadas com o recurso da poupança, onde eu peguei as fontes na ABCIP e no Banco Central, onde vocês conseguem ver um longo histórico desde 2002, onde um corte forte de juros nesse período de 2002 a 2016 fez com que tivéssemos um acelerado aumento de unidades totais financiadas. E essas unidades totais financiadas são pelo Banco Caixa, porque é o maior líder no mercado do nosso Brasil. Isso afeta diretamente a Caixa de Seguridade. E quando acontece aumento nas taxas de juros, esses financiamentos caem de forma mais acelerada e faz total sentido, porque o crédito fica cada vez mais caro, o credor para de pegar esses empréstimos habitacionais. Aí quando olhamos para outros cortes de juros, vocês conseguem ver o forte crescimento da quantidade total de unidades financiadas e agora recentemente, desde 2022, com o aumento das taxas de juros, vocês podem ver que essas mesmas unidades desaceleraram e o mesmo efeito de reaceleração é esperado caso aconteça cortes de juros. Mas mesmo assim, vocês conseguem ver que num cenário totalmente desfavorável para a Caixa de Seguridade, ela continua tendo um crescimento de prêmios emitidos no seguro habitacional, principalmente por conta desse forte efeito de empilhamento e também da forte carteira de crédito que existe na Caixa Econômica Federal. Aqui vocês conseguem ver o dividendo em aberto que foi anunciado no balanço do primeiro TRI de 2026 e o pagamento desse dividendo vai ser no dia 17 de agosto. Eu acredito que a Datacom deve ser por volta do dia 3 de agosto. 35 centavos por ação, o que nos dá 2% de dividend yield. E aqui vocês podem ver exatamente isso, que lá no ano passado, esse mesmo dividendo foi esse que eu marquei aqui com essa linha vermelha, e foi de 31 centavos por ação. Nós tivemos, nesse período de um ano, um crescimento de quase 13% desse mesmo dividendo, desse mesmo período. E eu acredito que vai ser em 3 de agosto a Datacom para esse novo dividendo. Então já temos um dividendo de 2% em aberto, o que faz ainda a Caixa de Seguridade estar mais barata do que eu já estou falando nesse vídeo. Quando olhamos para a distribuição de dividendos da Caixa de Seguridade, desde o seu IPO, vocês conseguem ver aqui o payout da Caixa de Seguridade, que sempre rodou por volta de 90%, e também o crescimento anual médio dos seus dividendos, onde a seguradora obteve 21% ao ano de crescimento anual médio nos dividendos. E quando olhamos para uma janela um pouco mais longa, antes do IPO da empresa, ela já mostrava os seus resultados, vocês podem ver que desde a janela de 2017, ela teve um crescimento anual médio de 17% na sua lucratividade. E se ela mantesse esse mesmo payout, provavelmente o crescimento nos dividendos ia ser por volta de 17% ao ano nessa longa janela. Então vocês podem ver que uma janela de praticamente quase 10 anos, ela continuou tendo um forte crescimento dos seus lucros e também dos seus dividendos. E quando olhamos para as expectativas do mercado para os próximos anos, vocês conseguem ver que o mercado espera um crescimento na faixa de 9 a 8%, onde para 2026 eles acreditam em 9% de crescimento na Caixa de Seguridade. Pode ser que eles revisem isso para mais por conta da possível chance de não ter corte de juros. Então, no curto prazo, o resultado financeiro da Caixa de Seguridade não deve apanhar. Então, existe o mundo do mercado revisar isso nos próximos meses. E aqui vocês conseguem ver o lucro por ação de 1,57, com 90% de payout, nós temos 1,41 por ação em dividendos, o que nos dá 8,09% de dividend yield. O PL para esse ano ficaria na faixa de 11 vezes e está no PL extremamente justo para essa empresa que consegue crescer em mais de 12% a sua lucratividade. E quando olhamos para 2027, o mercado espera 9,5% de crescimento, um lucro por ação de 1,72, com 90% de payout, nós temos 1,55 de dividendo por ação, quase 9% de yield. Nas cotações atuais, o PL já estaria em 10,15, que é um PL baixo para uma seguradora que cresce de forma acelerada por bastante tempo, igual eu mostrei para vocês. E lembrando que no momento atual é um momento desfavorável para a Caixa de Seguridade, ela continua ainda entregando mais de 13% de crescimento.
Quando olhamos para 2028, o mercado espera o menor crescimento aqui na faixa de 8%, 1,86 de lucro por ação, com 90% de payout, nós temos quase 10% de dividend yield, 1,67 de dividendo por ação e o PL estaria bem barato na faixa de 9,39, que em geral é uma raridade aqui para a seguradora. E aqui vocês conseguem ver essa forte correlação do PL da Caixa de Seguridade versus a taxa de juros. Quando a taxa de juros tem expectativas de queda ou já estão acontecendo cortes, o mercado vai e corre fortemente para reprecificar bem melhor o papel. E olhando desde a janela do IPO, obviamente é uma janela bem pequena, mas podem ver que um desvio padrão aqui abaixo das médias históricas da Caixa de Seguridade é na faixa de 9,7 vezes de preço sobre lucro. Então isso já aconteceu recentemente no ano passado e eu fiz bastante vídeos ali naquela época e eu estava aportando bem forte, aumentando minhas posições de Caixa de Seguridade. E hoje vocês podem ver que basicamente o PL atual da Caixa de Seguridade está na média dos últimos 6 anos desde o seu IPO. Existe essa forte correlação da Caixa de Seguridade com as taxas de juros e, em geral, esse PL na faixa de menos de 10 vezes lucro é bem favorável e é um PL bem atrativo para a Caixa de Seguridade para aumentar posições. Quando olhamos para meu preço teto de dividendos, eu acredito num crescimento um pouco maior para os lucros da Caixa de Seguridade, onde o dividendo por ação para esse ano eu acredito na faixa de 1,49 a 1,63 para 2027. O PL, na minha visão, estaria em 10,8 para 2026 e 9,88 para 2027. Dividend yield de 8,52 e 9,31 em 2027, e o meu preço teto é de R$19, com a margem de segurança de 9%, porque empresa boa é assim, quanto mais tempo passa, mais você tem que aumentar seu preço teto, porque a empresa não para de crescer. E a Caixa de Seguridade ainda continua forte nos crescimentos dos seus resultados. Quando olhamos para a Caixa de Seguridade na ótica do preço justo pelo modelo de Gordon, quando utilizamos a fórmula do preço justo pelo modelo de Gordon e também estimando uma taxa de crescimento de apenas 8,5%, isso vocês podem ver que é uma taxa de crescimento extremamente conservadora, considerando aquele crescimento que eu mostrei nos slides passados de mais de 17% nos últimos mais de 9 anos. Então, considerando isso, podemos ver que é uma taxa extremamente conservadora aqui para o crescimento da lucratividade da Caixa de Seguridade. Utilizando aquele dividendo de 2027 de 1,63 pela minha ótica e 16% de custo de capital ou retorno total exigido, o que seria equivalente a exigir, vamos fazer a conta aqui para vocês entenderem, 1,16 dividido por 1,06, que seria a inflação média dos últimos 20 anos, de 6%, menos 1 vezes 100. Então temos inflação mais 9,43% aqui de retorno total esperado para esse cálculo. Então, aos 21,67 nós teríamos 16% nominal de retorno total ou inflação mais 9,5% aproximadamente. Isso nos dá 24% de margem de segurança nos preços atuais de 17,46 da Caixa de Seguridade. Então é isso que o modelo de Gordon mostra para a gente. Ele consegue mostrar uma taxa de retorno do seu investimento, olhando apenas para a ótica de dividendo e crescimento dos resultados da ação. Isso aqui nem está falando de aumento nos múltiplos da seguradora. E quando olhamos para o prêmio de risco em relação aos títulos públicos, fica na faixa de 2% quando exigimos essa taxa aqui. Então, em relação ao IPCA mais 7,59, seria 2% de prêmio de risco. E quando olhamos para o preço atual de Caixa de Seguridade, vocês podem ver que temos um prêmio de risco muito maior do que aquele do modelo de Gordon. Por quê? Aquele mostra aos 16% nominais, nós temos 21% de preço justo para a empresa. Mas no preço atual, vocês conseguem ver que ela possui uma inflação mais 11% nos preços atuais, que basicamente é você pegar o dividend yield esperado para o ano e uma taxa de crescimento aceitável. Por isso que eu coloquei 8,5%. Vamos calcular aqui também juntos? 1,0852, que é o dividendo, vezes 1,085. 17,75, que seria tirar o 1 e multiplicar por 100. As premissas atuais, esperando apenas 8,5% de crescimento, nós temos quase 18% ao ano de retorno embutido somente com crescimento e dividendos e um crescimento extremamente conservador na seguradora. Aí retirando a inflação, um IPCA mais 11,08, o que é 3,52 de prêmio de risco
relativos ao Tesouro de 10 anos com juros semestrais. E quando olhamos para 2027, é maior ainda, porque o dividendo vai ser maior por conta do crescimento, e eu mantive o crescimento constante de 8,5%, nós temos mais de 18,61% de crescimento nominal, inflação mais 11,39%. Isso nos dá 4,33% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos. Então, é isso aqui que você ganha comprando Caixa Seguridade nos preços atuais, tendo uma estimativa de crescimento nessa faixa. Porque a empresa ainda continua crescendo de ano a ano e entregando fortes dividendos e forte resultado. Somente esperando o crescimento e o dividendo da empresa, você tem esse retorno, sem nem considerar aqui o ajuste dos múltiplos pelo mercado. Para o ano que vem, a Caixa Seguridade estaria por volta de 10 vezes de preço sobre o lucro. O mercado pode muito bem jogar ela para 14, então ele teria que subir mais 40% no valor da Caixa Seguridade, e isso seria embutido aqui na sua rentabilidade. Eu não coloco isso porque isso é uma estimativa que eu não tenho como saber se o mercado vai fazer isso. Eu só estimo o que é mais palpável para a gente, que é apenas o dividendo e o crescimento da empresa. Então, é essa ótica que você tem que ter quando olha para a Caixa Seguridade. E quando olhamos para a Caixa Seguridade, em relação à parte gráfica, vocês podem ver que ela respeitou esse longo canal lateral lá desde 2024, rompeu para cima nesse canal, tentando romper, e agora saiu desse pequeno canal e está novamente aqui tentando sair desses 17,65. Existe bastante chance dela voltar para o canal, eu acredito que é a chance maior, que ela já tentou voltar e não conseguiu, mas existe a chance de ela voltar para o canal. Caso o resultado fique um pouco abaixo do esperado, ou simplesmente o mercado corrija como um todo, que pode acontecer sim, acredito que os preços aqui abaixo de R$17 podem acontecer com grande facilidade. Então, seria excelentes preços de compra nessa região, mas os preços atuais de 17,50 já são excelentes pontos de compra para você que quer montar posições numa empresa que continua crescendo, paga bons dividendos de forma bastante constante nos últimos anos. Então, esse é o aspecto da Caixa Seguridade aqui na ótica da parte técnica e também na parte fundamentalista. Então é isso, pessoal. Eu evidenciei nesse vídeo vários pontos que mostram que a Caixa Seguridade realmente é uma oportunidade, mesmo nesses preços de R$17,50. Ela consegue ainda crescer de forma bastante acelerada a sua lucratividade e em premissas bastante pessimistas de crescimento na faixa de 8,5%, vocês podem ver que hoje ela entrega já inflação mais 11% aproximadamente, ou inflação mais 12% para o ano que vem. Imagina se realmente ela crescer 10, 12, 13% ou até mais no cenário de corte de juros. Então, essa é a visão que você tem que ter quando você olha para essa seguradora e esqueça olhar para a PVP. Eu vejo que muita gente erra olhando para a PVP de seguradora, mas esquece que o PVP está diretamente relacionado ao ROI que essa seguradora entrega. Como eu mostrei para vocês, a Caixa Seguridade entrega praticamente 70% de ROI, então o PVP vai ter que ser realmente bem alto para o mercado precificar de forma correta essa seguradora. Senão ela estaria pagando 30%, 40% de dividend yield e não fazia sentido nenhum o mercado manter ela nessa precificação. Então comenta aqui embaixo se você tem Caixa de Seguridade na sua carteira, comenta se você vem aumentando suas posições. Eu pessoalmente já estou louco para aumentar minhas posições, eu só estou esperando que o mercado bata um pouquinho mais na seguradora para eu aumentar ainda minhas posições, que são uma das maiores posições aqui da minha carteira. Já deixa aqui seu comentário para eu saber o que você vem fazendo. Se você for novo por aqui e gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.